Deputadas lançam campanha de apoio a vítimas de violência sexual. Está na hora de dar um basta, de dizer chega. Alerj e Vigilância Sanitária fecham restaurante no Baixo Gávea. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Segurança Alimentar da Alerj vistoriou mais 2 restaurantes na zona sul do Rio. O Garota da Gávea foi interditado pela Vigilância Sanitária e o hipódromo foi intimado e vai ter que fazer adequações. Os 2 estabelecimentos, que ficam na Praça Santos Dumont, foram multados por falta de higiene e alimentos impróprios para o consumo. No restaurante Garota da Gávea foram inutilizados 46 quilos de alimentos. O local apresentava excesso de gordura nas instalações elétricas com risco de incêndio, deficiências estruturais e produtos vencidos, mal acondicionados e sem identificação. Além dessas irregularidades, os agentes da Vigilância Sanitária solicitaram a substituição de utensílios e organização dos produtos no depósito. Segundo a deputada Lucinha, presidente da Comissão de Segurança Alimentar, o principal fator para a interdição do restaurante foi a caixa d'água, que estava suja e com água contaminada. Nos deparamos com mais uma vez um problema grave. A caixa d'água em péssimas condições e a água cheia de fungo, né? E com contaminação de bactérias. Então nós tivemos que lacrar, né? Interditar o restaurante Garota da Gávea. Região Boêmia, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, o Baixo Gávea possui grande concentração de bares e restaurantes. É ponto de encontro dos cariocas. Durante vistoria no restaurante Hipódromo, a Comissão de Segurança Alimentar da Alerj inutilizou mais de 10 quilos de alimentos por serem impróprios para consumo. No local também foram encontrados alimentos mal acondicionados e sem identificação, entre eles carne moída, frango, molho tártaro, camarão e salgadinhos. O estabelecimento foi intimado a trocar a caixa d'água e limpar o entorno em um prazo de 48 horas. Caso não cumpra a ordem até sexta-feira, o hipódromo também será interditado. Em relação à caixa d'água, embora nós não tenhamos constatado o mesmo quadro que constatamos lá no Garota da Gávea, no caso daqui também o entorno das caixas d'água, a estrutura das caixas d'água, muito deficitário, que pode também indiretamente resultar da contaminação dessa água. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico lançou hoje o projeto Supera Rio. O objetivo é elaborar sugestões e propostas para enfrentar a crise financeira que o Estado atravessa. O Supera Rio vai promover 4 encontros regionais e o primeiro vai ser em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. A diminuição da arrecadação dos royalties do petróleo é um dos motivos que levaram o Estado a uma retração econômica. E os municípios do interior e da região serrana vêm sofrendo com o impacto. Para retomar o crescimento financeiro, o deputado Anderson Nogueira propôs a criação do projeto Supera Rio, que está sendo organizado com o apoio do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Trazer à luz todos os estudos que já existem e sair de cada um desses encontros, em cada região, com propostas bem claras que estão dentro do que a Alerj pode fazer e que tem essa continuidade, ou seja, o seminário não é fim, é começo de uma saída exatamente de curto, médio e longo prazo para o Estado do Rio, com visões bem particulares de cada região. Representantes de instituições do Estado participaram de uma reunião para definir a programação dos eventos nos municípios. Especialistas da área de economia, meio ambiente e turismo estarão presentes nos debates e palestras. O Supera Rio vai conter uma série de 4 encontros, o primeiro em Nova Friburgo no dia 13 de junho, no CDL. Depois a gente vai para Campos, para reunir a região norte no Centro de Convenções da UENF. Depois a gente vai seguir para Itaperuna, para reunir a região noroeste. Durante a Merco Noroeste, vamos ter uma sessão dentro do evento. E na segunda-feira seguinte, no dia 27, a gente vai
para a região dos lagos, em Cabo Frio. Nós vamos reunir as autoridades, os prefeitos, as câmaras de vereadores, isso é muito importante que eles estejam presentes, assim como as universidades e as instituições da sociedade civil organizada, o Sistema S, SEBRAE e outras instituições locais, para que a gente possa discutir o que é preciso fazer para superar a crise. A deputada Márcia Giovanni, que é de Araruama, na região dos lagos, destacou a importância da realização destes encontros. Os municípios estando juntos, trabalhando juntos, vão fortalecer a todos, né? Cada um com o seu potencial, cada um com o seu diferencial, mas no mesmo objetivo. A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta quarta um projeto de lei do deputado Carlos Mink, que pretende dar mais transparência aos processos de licitação do Estado. As licitações do governo podem passar a ser gravadas e transmitidas pela internet através do portal da Transparência do Estado. A proposta recebeu parecer pela Constitucionalidade. Autor do projeto, o deputado Carlos Mink, acredita que a medida vai contribuir para que não haja dúvidas quanto à legalidade dos processos licitatórios do Estado. Na verdade, é para aumentar a transparência. Cada vez a sociedade está mais ligada nesses processos de corrupção e processos, digamos assim, arrumados. Então, o fato de você gravar em áudio e vídeo o processo licitatório deixaria muito claro, né, quem esteve presente, quais foram os lances, quais foram as condições, quanto foi o edital, se todos tinham conhecimento. Isso, digamos assim, não elimina, mas diminui a possibilidade de formação de cartel, de questões ilícitas, de questões escondidas, de informações que só poucos teriam acesso. Então, dá na linha da transparência do combate à corrupção. O projeto de lei que cria o programa Semeando a Sustentabilidade nas escolas estaduais e nas unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o novo DEGASE, também recebeu parecer pela Constitucionalidade. A proposta é do deputado Tio Carlos e pretende conscientizar crianças e adolescentes para práticas sustentáveis, levando para o interior das escolas e unidades métodos e práticas de agricultura orgânica como atividade extracurricular. Já os deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro querem que os visitantes de presídios e de unidades do DEGASE, dispensados da revista manual, como delegados e advogados, sejam submetidos à revista mecânica, feita com scanner corporal. Os dois projetos, que alteram leis em vigor, também receberam parecer pela Constitucionalidade. Esse projeto é para evitar que existam exceções à revista mecânica para entrada nos presídios. A revista mecânica é aquela em que os volumes que são levados para dentro das unidades prisionais, eles podem ser observados, né, passar pelo scanner. Então, para impedir, né, que algumas categorias, né, como, né, advogados, promotores, o deputado, quando passa por lá, tem que passar pelos mesmos procedimentos, então não está falando tocar em ninguém. Esse é um ponto importante. E estamos propondo dessa forma porque a realidade nos mostra como drogas, armas e uma série de outros materiais que são proibidos estão entrando nos presídios e chegando às mãos de criminosos já condenados. E o plenário aprovou um projeto que exige mais transparência nos editais de concursos públicos. A proposta do deputado Flávio Bolsonaro segue para a sanção do governador. Confira as votações desta quarta-feira com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Flávio Bolsonaro que determina que os editais de concursos públicos apresentem os requisitos de testes, avaliações psicotécnicas e investigações pregressas dos candidatos quando necessário. O texto também prevê a possibilidade de recurso, caso o candidato seja reprovado. A matéria aprovada segue para análise do governador. O deputado doutor Sadi Noel sugeriu a substituição de cartazes informativos sobre leis em vigor por displays. O texto também prevê a aplicação de multa para quem descumprir a regra. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. O que mais temos no estado do Rio hoje são leis. Haja parede para a gente ter tanta informação. Então você chega no display, consulta o tema que você quer, ele estando presente na legislação, não ocupa o espaço físico e está disponível também para o cidadão fazer a consulta que achar necessário. E a deputada Ana Paula Rechuan quer proibir a venda de buzina de pressão à base dos gases propano-butano.
O objetivo é evitar o uso do gás como entorpecente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Atualmente, adolescentes, jovens estão usando esse gás porque ele tem um efeito alucinógeno. E são dois gases, o propano e o butano, em que eles são derivados do petróleo e eles causam lesões cerebrais. E dependendo da quantidade em que se é inalada, principalmente se isso for junto com álcool, pode causar lesões sérias, tanto no pulmão quanto no coração, e causar infarto. Então, essa quantidade, que não é muito sabida qual é, pode causar danos fatais. Nós temos casos recentes de pessoas que morreram pela inalação dessa substância. E já temos também lei aprovada em Goiás no sentido da não comercialização, principalmente para os mais jovens e adolescentes. A bancada feminina da Alerj se mobiliza em apoio às vítimas de estupro e lança no plenário a campanha Violência contra a Mulher não tem desculpa, tem lei. Os deputados estão discutindo projetos que possam evitar que outras mulheres que sejam violentadas, como a adolescente de 16 anos, estuprada por mais de 30 homens na zona oeste do Rio. Quando perguntava o que ela desejava para seus algozes, ela apenas disse que esperava que eles tivessem uma filha mulher. Então, que esse ato de lamento dessa jovem nos ajude a refletir e a construir uma sociedade justa, solidária e sem preconceito. Está na hora de dar um basta, de dizer chega. Nós somos donas do nosso corpo, da nossa vida e podemos fazer com ele o que nós quisermos. Nós, mulheres, estamos muito cansadas de conviver com tamanha discriminação, tamanho preconceito, tamanha violência que assola aí a todos os dias. A gente vê vários casos. Esse acabou indo para as redes sociais, o que tornou uma grande mídia, uma grande repercussão. Mas isso deve acontecer todos os dias. Então, diante de um caso desse que está aí, que tomou conta do nosso país e até do mundo, a gente não pode ficar calada. Essa casa vem, antes de tudo, como uma contribuidora de informar e de fazer com que as mulheres reconheçam o seu próprio corpo e possam escolher quem elas querem que toquem em si mesma, né? Elas querem ser amadas, mas não ser aproveitadas. A bancada feminina da Alerj também colheu assinaturas para a votação de um projeto de lei que proíbe a veiculação de propagandas que estimulam a violência contra a mulher. Na próxima segunda-feira, 4 comissões se reúnem para discutir a violência contra a mulher. O compromisso dos deputados é, primeiro, pautar a questão do estupro da menor de 16 anos. Nós queremos que os culpados sejam culpabilizados, né? É fundamental que um crime desse, que repercutiu, inclusive na imprensa internacional, que esse crime tenha uma solução. E depois nós temos que formular políticas públicas que combatam essa violência no estado do Rio de Janeiro. O que nós queremos discutir nessa audiência pública é qual é o papel do Estado em relação a essa questão de dar essa segurança para toda mulher que foi estuprada, chegar numa delegacia e ter um atendimento com qualidade e que as pessoas tenham, por parte daquela mulher que foi estuprada, tenham uma atenção especial. O que não aconteceu com essa jovem quando ela chegou na primeira vez, quando ela foi à delegacia. E essa cultura do machismo que nós temos que trabalhar contra isso, né? Tem um dado que é um dado alarmante, né? A cada 11 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Porque existe a questão da cultura do machismo. E nós temos que acabar com essa cultura através do debate, convocando a sociedade civil para discutir essas questões. Mais do que a solidariedade da bancada feminina, os deputados também apoiam a luta pela defesa dos direitos da mulher. Hoje houve um posicionamento coletivo de todas as mulheres deputadas, se vestindo com camisas de protesto e trazendo uma série de cartazes, mostrando a indignação das mulheres parlamentares em relação a esse ato vil, baixo, a esse crime hediondo que foi esse estupro coletivo. É evidente que também tiveram o apoio de todos os deputados em plenário. Mas o importante é continuar a discussão desse tema para exatamente você combater
a cultura do estupro. O parlamento tem que ser eco da sociedade, e a sociedade grita porque não está sendo só estuprada a menina, do caso do coletivo, mas estão sendo estupradas várias mulheres, inclusive crianças em seus lares, e a sociedade tem que se sentir estuprada por isso. E a gente precisa exatamente dar respostas efetivas para a diminuição desses números, os oficiais e aqueles que não entram nas estatísticas oficiais. Essa mobilização é fundamental. O protagonismo dessa luta é das mulheres. Quem vai vencer uma sociedade machista, patriarcal, sexista, homofóbica é a luta das mulheres, é o feminismo, que é hoje o movimento social mais importante do Rio de Janeiro e de boa parte do Brasil. Isso é muito importante porque é uma resposta a um processo violento que é histórico. Eu acho que os homens têm um papel a cumprir, eu acho que essa agenda é também uma agenda dos homens, mas o protagonismo é das mulheres. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.